Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um projetinho que eu tenho feito já há alguns bons meses, né? Sempre que sobra um tempinho eu venho aqui trabalhar nele. Bom, falando um pouquinho das tecnologias que eu utilizei, né? Utilizei Java, que é uma tecnologia, que é uma linguagem, né, que eu tenho tido prática, que eu tenho estudado desde que eu comecei a estudar programação lá em 2021, eu acredito. Então eu tenho um pouco mais de comodidade para criar algo do zero, algo realmente de ponta a ponta, vamos dizer assim, com Java, tá? Utilizei Spring Boot também, utilizei algumas dependências bem legais, como Lombok, né? Para banco de dados, utilizei o Postgres, né? No back-end fiz mesmo um Web API. No momento que eu comecei a desenvolver, isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem frisado. Eu comecei a desenvolver essa aplicação há mais ou menos uns 7, 8 meses atrás. Até parece que é algo muito grande pelo tempo, mas na verdade não. Realmente é mais por uma questão de que eu sempre faço quando sobra um tempinho, então não é algo que tem passado muito de, sei lá, às vezes 5, 6 horas por semana na semana que eu faço, né? Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que, né, quem é da área de tecnologia sabe, a gente está sempre evoluindo, né? Pelo menos quando a gente busca evoluir, a gente está sempre evoluindo. Então, o Maurício que começou a desenvolver isso 7, 8 meses atrás, não é o mesmo de hoje. É, eu estou falando isso já também para frisar um pouquinho na arquitetura, né? Hoje eu acredito que eu tenho um conhecimento um conhecimento melhor, né, na arquitetura DDD. Então, acredito não, eu tenho forte é, confiança nisso de que fazendo hoje eu teria feito uma arquitetura assim diferente. Uma organização de pastas melhor, para que fique mais claro ali é, qual a função, né, de cada parte desse software. Mas, falando um pouquinho do que eu tenho para apresentar para vocês hoje, até para vocês verem o que eu tenho feito ultimamente, né? Vou apresentar essa agenda escolar, tá? Não falei também, mas front-end foi feito em React, tá? Utilizei o Axios ali para consumir, uma coisa importante também. Foi feita uma Web API, tá? Segui os padrões REST ali, né? E eu acho que é isso, vamos lá. Falando um pouquinho da tela de login, tá? Eu vou me alongar um pouquinho nela. Eu sei que é mais comum no login, geralmente, as pessoas fazerem uma chave, um token, né, que vai ter um tempo de duração mais curto, né, um tempo que vai expirar, e fazer com que esse token, né, se regenere uh, quando passarem esses curtos 10 minutos, talvez 15 minutos, criando um novo, né, assim, mantendo a pessoa logada na aplicação, vamos dizer, né. Eu resolvi fazer de um jeitinho diferente, me deu na cabeça, resolvi fazer, dei uma pesquisada, vi que não era tão incomum assim. Então, assim, para vocês entenderem como é que funciona. Quando a gente faz o nosso login aqui na nossa agenda escolar, ele basicamente gera um token, esse token retorna aqui para o React, que salva no local storage. E aí, como é que funciona? A partir do momento em que a gente faz o nosso logout, esse nosso token ele é enviado junto com a requisição, né, para fazer o logout, e esse token ele é armazenado dentro de uma tabela temporariamente, tá? Essa tabela, então, vamos lá. Para cada nova requisição que for feita, é validado se o token passado nessa requisição está presente ou não naquela tabela, tá? É basicamente isso que tem sido utilizado para autenticação, vamos dizer assim, de cada requisição, né? E, bom, é isso. Já explicando um pouquinho para vocês também, esse nosso botãozinho de cadastrar, ele não vai existir, tá? Ele foi criado única e exclusivamente para teste, né? Porque muitas vezes eu estava utilizando o nosso banco aqui com o Create Drop, né? Para que eu pudesse é, apagar o lixo de base, vamos dizer assim, tá? Que foi um problema quando eu não estava apagando e às vezes ele acabava criando umas situações que eu não curtia. Eu já vou explicar o do porquê que isso estava acontecendo. Então eu resolvi criar uma telinha de cadastro aqui, né? Para que eu não tivesse problemas com isso. Como eu disse, ela não vai existir. Agora a gente entrando um pouquinho mais no nosso projeto, explicar o porquê que ele está existindo, né? O que, que ele faz realmente. A intenção é basicamente que a gente tenha uma agenda escolar, né? A nossa escola vai ser o principal usuário, né? Que vai fazer basicamente tudo, né? Vai criar professor, vai criar horário de aula, vai criar matéria, vai criar as turmas e vai criar as aulas em si, né?
A partir do momento em que uma escola, né, um administrador da escola faz a criação de uma aula, os usuários relacionados à turma na qual foi criada aquela aula, eles vão receber na sua home, vamos dizer assim, uma lista de aulas na qual eles estão é, na qual a turma deles está inserida, tá? Então a intenção é realmente isso, é para que o aluno possa receber ali as suas aulas e tudo mais. Já penso sim em implementações futuras, inclusive tem uma implementação sendo feita. Isso aqui que vocês vão ver é uma branch que eu já utilizei talvez umas 3 semanas atrás, é uma branch que eu subi umas 3 semanas atrás. Atualmente, como vocês podem ver, a nossa tela de login ela não possui opções, né? Nessa nova implementação está sendo feito 3 rádio aqui, que é basicamente para escola, para estudante e para professor, tá? Quando a gente fizer o login com o nosso professor e com o nosso aluno, lembrando, isso está em implementação, está quase pronto, mas está com alguns bugzinhos, eu estou querendo resolver ainda. Quando a gente fizer o login com o nosso estudante e com o nosso professor, vão ser limitados as telas que o professor e o aluno vão fazer. Então, por exemplo, quando a gente entra na tela de home, a escola ela recebe uma listagem de todas as aulas. Isso não vai acontecer para professor e para aluno. O aluno e o professor eles vão acessar requisições diferentes. É, Confesso que isso realmente foi uma coisa que eu não pesquisei, uma boa prática de se fazer, né? Uma tela que é compartilhada para diferentes usuários, que tem diferentes tipos de visualizações, vamos dizer assim, de views, né? É, eu resolvi realmente fazer dessa forma, na qual vão ter endpoints separados para cada tipo de usuário, e isso vai ser guardado pelo próprio React, qual que é o tipo de usuário que está logado. Então, bom, continuando, basicamente, a gente vai ter acessos diferenciados, tá? Atualmente já está implementado a visualização dos menus para cada usuário. Isso já está feito. E se eu não me engano, já está configurado também lá no nosso back-end qual tipo de usuário, né, aquelas roles que chamam, né, vão ter acesso a cada tipo de endpoint. Eu fiz questão de ser bem completo nessa parte. Eu realmente fiz endpoint a endpoint, lógico, sem ser redundante, né, nas criações de regra, para que realmente fique bem certinho e cada usuário só possa acessar realmente o seu endpoint, eventualmente caso ele acesse pela tela, alguma tela que ele não deva, né? Então vamos começar a nossa parte prática, o que realmente nos importa. Vamos reduzir um pouco as explicações aí. O usuário master é o nosso usuário da escola, né? A gente faz o login com ele e acessamos a nossa tela home, tá? Aqui à direita a gente tem o nosso botão logout, como eu havia dito, e temos todos os nossos menus, tá? Vamos ignorar um pouquinho essa aula aqui. A gente vai partir direto para hora aula. O que é hora aula? Uma coisa que eu esqueci de dizer, essa interface toda com o React foi utilizado uma outra biblioteca chamada Ent Design, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Ent Design. É uma biblioteca bem legal, tá? Eu conheci ela em uma boa oportunidade aí e resolvi testar. Realmente é bem interessante. Ela tem diversos componentes muito legais, bem completos, que facilitam bastante o desenvolvimento, tá? Voltando aqui, a gente tem a hora-aula. A hora-aula basicamente serve para a gente definir horário inicial e horário final de uma aula, tá? Isso pode acontecer, a escola vai definir. Então aqui eu já tenho pré-criado para a gente das 8 às 9 e das 2 às 3. Você obrigatoriamente tem que definir o período daquela aula, tá? Por mais que possa parecer óbvio, até por uma questão de, no momento em que eu desenvolvi isso, ser mais fácil, né? Algumas regrinhas futuras se tornaram mais fáceis com esse tipo de funcionamento, tá? Não ter que, por exemplo, validar essa hora aqui, né? Eu só valido o período, né? E vocês vão entender mais pra frente do porquê. A gente tem os nossos botõezinhos de ação. Isso aqui vocês vão ver em absolutamente todo o nosso sistema. Isso aqui é um exemplo de botão que foi removido, né, quando a gente está acessando com aluno e professor. Isso já está implementado, mas ainda está numa branch que está sendo desenvolvida. Mas é claro que o aluno nem tem acesso a essa hora aula. Tá? O aluno, sendo bem sincero, eu acho que ele tem acesso a 2 ou 3 desses menus aqui realmente. Eu sei que ele tem acesso a home, tem acesso à turma, né? Ele só tem informações da própria turma.
Se não me engano, ele tem as matérias, né? Então a gente vai ler só as matérias do aluno. Bom, continuando, a gente tem a possibilidade de vir aqui e criar, tá? Uma hora inicial, uma hora final. Isso aqui também é do Ente Design, tá? Então é realmente bem facilitado. Eu vou colocar uma das 19 às 20 aqui, só para demonstração. Eu não vou ficar criando muita coisa, senão a gente vai tomar muito tempo aqui. Mas só para demonstração, vocês podem ver aí como é que tá funcionando, tá? Bom, vamos lá. Hora aula criada. Agora a gente vai partir, a gente vai pular a turma e a gente vai para a sala, tá? Quando a gente faz a criação de sala, como vocês podem ver, tem uma coluna aqui escrito períodos disponíveis. Qual que é a responsabilidade dessa coluna? Quando a gente faz a criação de uma turma, isso já é pré-definido, tá? Criou uma turma, ela vem com 3 períodos disponíveis. Então, qual é a intenção? Quando a gente fizer a criação de uma turma em específico, a gente vai definir qual é o período daquela turma e qual é a sala daquela turma. E aí a gente liga as duas informações e remove o período disponível dessa sala. Isso aqui vai ajudar, né, a escola entra aqui e ela consegue visualizar quais períodos ela tem disponível de alguma sala em específico, quais ela não tem, né? E de alguma forma, claro, isso iria colaborar. Também podemos vir aqui e incluir o nome da sala, apenas o nome da sala, e podemos fazer a nossa edição aqui também. Aqui é mais simples, é realmente só o nome da sala, tá? Mais uma vez, pulando o menu, a gente vai pular a aula e vamos direto para a matéria. Aqui na matéria, a gente vai ter criação de matérias, não existe muito segredo. Eu vou até editar essa matéria aqui para demonstrar a edição para vocês. E vamos criar uma matéria também. Matéria excluída, só para a gente demonstrar a exclusão também. Né, existe um pop-up aqui de confirmação e matéria excluída com sucesso, tá? Tem como matéria não ser excluída com sucesso? Provavelmente, com certeza tem alguma regrinha, alguma validação aí, caso essa matéria talvez esteja inserida em uma aula, né? Deve ser um ótimo exemplo. Temos a criação do nosso professor, né? Partindo para o próximo menu. A criação do nosso professor, ela já é um pouquinho mais completa, tá? A gente define aqui qual que é o e-mail que esse professor vai utilizar para acessar nosso sistema, né? A gente vai definir a senha. Não existe nenhum tipo de validação ainda sobre mínimo da senha, né? Tipo, quantidade de caracteres ou caracteres especiais, nem nada do tipo. Vamos apenas configurar o nosso professor aqui. A gente vai selecionar também quais matérias esse professor ele vai dar aula. A gente consegue sim selecionar mais de uma, tá? Conseguimos remover aqui também. E a gente consegue selecionar os períodos no qual esse professor vai estar disponível. A gente vai dizer que ele não vai trabalhar no matutino nem no noturno, ele só vai estar disponível no vespertino, tá? E a gente vai salvar esse nosso professor salvo com sucesso. Vamos lá, pulando o professor, a gente vai para aluno. Não vou criar aluno, creio que não tem necessidade. Como vocês podem ver, esse nosso aluno aqui, ele tem uma coluna, no caso todos, eles têm uma coluna de turma. E esse aqui já está preenchido. Aqui, nessa coluna, é realmente apenas o nome da turma, caso o aluno esteja em uma turma, senão ele vem vazio mesmo, tá? A gente consegue também editar esse aluno aqui. E agora, a gente vai voltar aqui para a nossa turma, tá? Vamos lá. Quando a gente chega nessa tela de turmas, a gente vai ter a criação de turmas, normal. Aqui já começam algumas luxúrias que foram feitas. Para selecionar a sala, a gente sabe que quando a gente salvar, ele vai remover o período disponível da sala. Então eu não posso selecionar uma sala em um período que ela já esteja ocupada. Então, quando a gente seleciona aqui os períodos, ele lê para a gente todas as salas disponíveis naquele período. Já existe uma aula criada no período matutino. Desculpa, uma aula não. Existe uma turma criada no período matutino, então, na sala A. Então, a sala A não está disponível no período matutino, ela não aparece aqui, tá? Matérias é livremente, e os alunos, eles são... Bom, vamos lá. Vamos aí, temos uma questão. Os nossos alunos, eles vão ser trazidos para a gente única e exclusivamente alunos que não estão fazendo parte de uma turma, tá? Eles não estão fazendo parte de uma turma e não estão excluídos. Vamos entrar em duas questões agora. Como eu falei para vocês, estou trabalhando com duas brands atrás, justamente porque as minhas atuais estão
um problema, vamos dizer assim, né? Eu ainda estou desenvolvendo, realmente estou bem, tô bem empenhado nisso, mas eu ainda estou com uns probleminhas lá. E eu queria gravar esse vídeo aqui, então acabou que eu não resolvi eles ainda. Um dos problemas que já está resolvido dentro dessa branch, mas eu acabei não subindo, até porque não existe uma pressa gigantesca, é justamente esse endpoint aqui que carrega os nossos alunos, tá? Basicamente ele estava com um probleminha no SQL, tá? Que é sim dificultado, existe um grau de dificuldade que aumenta a dificuldade de fazer os SQLs aqui e que exige um pouco mais de atenção por um motivo. Para a experiência, realmente, não que tenha utilização profissional, né? Isso aqui até porque é realmente um, é só um projeto de portfólio, né? Mas para minha experiência própria, eu resolvi trabalhar com exclusão lógica, exatamente. Para quem não sabe a diferença de exclusão lógica e exclusão física, quando a gente exclui fisicamente, quando a gente vai lá e dá aquele delete no nosso SQL, tá? Porém, quando a gente trabalha com exclusão lógica, é quando a gente tem uma coluna chamada excluído, por exemplo, no meu caso chamada isPresent, e tá lá como true ou false, né? 0 ou 1, S ou N, depende do seu banco aí. Então eu resolvi trabalhar com exclusão lógica. Então assim, quando a gente vai fazer leitura de alunos, quando a gente vai fazer leitura de aulas, turmas, absolutamente tudo, a gente tem que considerar é, essa validação, né? A gente tem que trazer no nosso SQL, lá no nosso where, que excluído esteja como falso, né? Ou como isPresent esteja como true, né? Para realmente trazer apenas o que deve ser trago, né? E não trazer alunos que não deveriam, alunos que talvez estejam excluídos, né? Aí a gente já entra em uma outra questão, por exemplo, quando a gente cria uma turma, esse aluno e essa turma tem uma outra classe aí no meio, que é uma classe, uma entidade relacional, que está relacionando turma e aluno. E também tem ela também tem esse isPresent, né? Essa exclusão lógica. Então, quando a gente faz uma exclusão, por exemplo, de uma turma, eu tenho que excluir o registro tanto da tabela, né, de relacionamento, quanto da própria turma, né? Tem que excluir os dois, né? Tem que alterar as duas colunas para tornar eles realmente excluídos. Só que daí, se eu vou fazer um SQL que traz os alunos, eu tenho que considerar, por exemplo, que essa turma em específico não conta, porque ela está excluída. Então esse aluno pode ser trazido, né? Então isso aí é só para vocês entenderem o que acaba trazendo um maior grau de dificuldade realmente, né? Vamos lá, partindo para o próximo. Passamos em quase todos já, exceto um, a nossa aula, que é a nossa cerejinha do bolo, né? Como vocês podem ver, tem bastante informação aqui, bastante, né, informação. A gente tem a nossa turma, temos a sala, matéria, professor, hora-aula e data. Quando a gente vai incluir uma aula, tem alguns campos disable aqui porque eles têm que ser trazidos de forma dinâmica, né? Então, basicamente, o campo fica disable até que o campo de cima seja alterado, né? Então, existe um onChange aqui, basicamente, quando a turma for alterada, ele chama novamente lá na service de matéria, ele faz essa requisição, né? Para que possa carregar novamente as matérias aqui, né? E claro, ele manda a turma lá para o back-end faz todo o tratamento necessário e retorna as nossas matérias aqui. Não só matérias como hora-aula também. Para que serve isso? Para que a gente selecione apenas as matérias que a turma tem. Quando a gente seleciona a turma, ele vai carregar as matérias dessa turma, que são as 3, curiosamente, e as horas aula. A turma, ela não tem uma hora aula em específica. O SQL que eu utilizei aqui foi justamente para fazer o seguinte: ele vai trazer todas as horas aula quando o período da hora aula for igual ao período da turma. Simples, né? A turma é no período matutino, inclusive é o mesmo período que foi consumido da sala A, né? Da outra aula que já foi criada. E aí, quando a gente seleciona esses 4 aqui, a gente desbloqueia o professor. Por quê? Existe uma validação para o professor está livre no dia de hoje, o professor está livre na hora e no dia de hoje, o professor possui essa matéria. São essas 3 validações que existem aqui, sobre o dia de hoje e a hora, e sobre a matéria.
um problema que acontece aqui. Eu consigo agendar uma aula para um horário superior ao meu horário atual. Desculpa, para um horário atrás, no caso do meu horário atual. Né? Então, ótimo exemplo aqui. Dia 28, estou agendando uma aula para o dia, uma hora aula das 8 às 9, né? Já passou, não tem como. Então, isso aqui é sim uma validação que ainda tem que ser feita. Como vocês podem ver, só tem um professor que vai se encaixar exatamente com o que a gente quer aqui, tá? Foi criado. E aqui, na nossa home, a gente vai poder visualizar as nossas aulas. Como vocês podem ver, existe aqui uma duplicação. Inclusive, fica aqui um espaço para quem quiser me dar uma opinião do porquê isso está acontecendo, eu adoraria. A princípio, eu dei uma pesquisada e pode ter a ver com ambiente desenvolvedor, alguma coisa de strict mode, alguma coisa assim, se eu não me engano, tá? Então, tá vindo duplicada, mas basicamente o funcionamento dessa tela vai ser esse. A gente vai ter uma aula, a gente vai ter o nome da matéria concatenado com o nome do professor, a turma, a sala, a data e a hora-aula, tá? Como eu disse para vocês, quando a gente fizer logout, esse nosso token que está sendo utilizado agora, ele vai diretamente para dentro de uma tabela, né? E ele é excluído também do nosso. Puxa vida, esqueci o nome agora. Vou até olhar aqui com vocês, porque eu realmente esqueci. Local Storage, olha só que coisa, hein? Ele vai ser excluído desse Local Storage, tá? E é isso. Até aproveitar para mostrar aqui para vocês. Ele é excluído, não fica em Session Storage também, né? E aí, quando a gente logar novamente, vai ser um novo token, novas validações, etc. Então é isso, pessoal. O que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Esse aí é o projetinho que eu tenho feito nos últimos meses. Que fique aqui, né, de registro, né, mostrando um pouquinho da evolução que eu tive nos últimos meses. E gostaria de reforçar novamente sobre arquitetura, nos últimos 3 meses principalmente, devido a atualizações, atualizações de currículo que eu tive, né, de entrar em novas empresas, eu tive sim um ganho de conhecimento bem legal relacionado à arquitetura, principalmente, né, pensando em boas práticas. Eu tenho fortificado muito meu estudo em boas práticas recentemente. Acredito que esse seja o principal gargalo que eu tenha que correr atrás agora. E no geral é isso. Espero que tenha ficado claro aí tudo que eu quis demonstrar nessa explicação para vocês. Se por um acaso tiverem sugestões, fico total aberto aí para receber elas. Tá bom, gente? Obrigado, viu?